Sabe aquela pessoa super excluída dessa escola, que não tem amigos, super antissocial, bem tímida e que é zoada por quase todo mundo? Então, essa pessoa é Carrie, a estranha. Tem um aviso bastante importante antes de começar. Esse livro aqui, ele é um pouquinho no estilo de Titanic, ou seja, você começa a assistir o filme, ou nesse caso ler o livro, sabendo o que vai acontecer no final. Nesse caso, o Titanic, você sabe que o barco vai afundar, só que você não sabe o que vai acontecer nesse meio termo. Então qualquer coisa que eu falar vai parecer um pouquinho um spoiler, então não se assustem, não é um spoiler. Desde o início do livro, o Stephen King deixa bem claro o que vai acontecer. É uma reportagem, tá falando sobre a história do livro. Tem, tipo, umas pessoas do futuro pesquisando o que aconteceu com a Carrie e tal. E a história é montada em cima disso. Então, obviamente, eu não vou falar o que acontece no final. Mas se vocês acharem que eu tô falando algum spoiler, podem ficar tranquilos, porque não é, tá? Deixa claro desde a primeira página do livro. E eu não vou dar mais que a sinopse e a história assim por cima, tá bom? Acho que todo mundo já ouviu falar do Stephen King, na verdade. É um mestre do horror, ele é o que fez o Iluminado, o Cemitério, a Torre Negra, todo mundo já ouviu falar dele, na verdade. Ele tem uma super queda por coisas sobrenaturais e é famoso no mundo inteiro, principalmente agora que lançou Sob a Redoma. Então, eu tava super curiosa pra ler alguma coisa do Stephen King. Por que as pessoas falam que ele é tão bom, que ele é tão genial, que as histórias dele são tão transformadas em filmes? Eu quis saber e eu escolhi para começar a leitura das obras do autor o primeiro livro que ele publicou, que foi Carrie a Estranha. Ele começava já, o Stephen King ele já escrevia textos para jornais, para revistas, principalmente que tinha alguma pitada sobrenatural e de terror mesmo. Só que aí ele tava meio sem grana e aí ele e a esposa dele combinaram, falaram que ele deveria escrever um livro, um conto, um romance. E aí ele pegou o papel e a caneta, sentou e começou a escrever. Carrie é estranho. Ele se inspirou em uma garota que sofria bullying, em pessoas que ele conhecia. E aí montou já a estrutura. Aí ele desistiu, jogou no lixo o manuscrito e foi fazer outra coisa. Aí a esposa dele, mexendo no lixo, viu os manuscritos, leu, adorou e falou pra ele continuar. Então assim que nascia o livro Carrie é Estranha, que foi publicado em 1974. Acho que em 1976 foi transformado em um filme que tinha Sissy Spacek e John Travolta, se não me engano. E aí também em 2002 teve uma outra adaptação, só que dessa vez pra televisão. E agora, em 2013, acho que vai lançar um filme com a Chloe Moretz como Carrie, e eu tô louca pra ver. E aí eu quis ler, obviamente o livro virou uma das minhas prioridades. Então tá. Esse livro, ele tem uma história bem original, peculiar. É um livro de terror, mas não é tão assustador assim. É mais triste, depressivo e bem... dá calafrios. O livro conta a história de uma garota chamada Carrie. Nossa, não, imagina. Uma garota chamada Carrie. E ela tem uma história de vida bem turbulenta. A mãe dela casou um pouquinho cedo com um cara. Ela era uma fanática religiosa. Mas quando eu tô falando fanática religiosa, eu tô falando daquele tipo que acha que tudo é pecado, que fala que seios é um pecado da mulher e que é proibido ter relações sexuais e que tudo é pecado e que você vai pro inferno, blá 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 blá. E ela é bem fanática mesmo. Ela é um pouco psicopata até. Ela casou com um cara que era outro fanático religioso. E eles fizeram um voto de castidade, que eles não iam ter nenhuma relação sexual durante a vida inteira. Que eles achavam que isso era pecado, né? Só que eles deram umas escorregadinhas do casamento. E aí gerou a Carrie. E aí, antes dela nascer, o marido morreu. Então a mulher teve que criar ela sozinha, a mãe não gostava muito dela, ela não tinha muito contato com os pais e tal. Então ela teve que se virar sozinha mesmo pra criar a Carrie. Como ela era uma fanática religiosa, ela meio que escondia várias coisas da Carrie e ela
impunha muitas coisas. E então a Carrie começou a ficar um pouquinho insegura, muito tímida, com medo de tudo. Ela apanhava muito, muito, muito da mãe, mas assim, apanhada tipo, bater por tudo, arranhar assim pra tirar sangue, cortar com faca, esse tipo de agressão mesmo. E puxava ela pelos cabelos, e quando ela fazia alguma coisa errada, trancava ela num armário um dia inteiro, aí ela tinha que fazer tudo lá, né? As necessidades dela dentro do armário. Passava mal e tal. Então a Carrie tem uma história de vida muito, muito complicada. A mãe dela não conta muitas coisas assim, ela nunca falou sobre nada, sobre garotos, sobre mudanças corporais, então ela nunca nem ouviu falar sobre menstruação, que é um ponto importante do livro. Então ela é bem, bem tapada. E pra piorar, além de ter uma mãe super desequilibrada, não poder quase sair de casa, ela sofre muito bullying na escola, muito. Mas não é bullying do tipo empurrão e isso é chata, não. É bullying mesmo, é tipo ser xingada por todo mundo do colégio e ser agredida fisicamente. É uma pressão horrível em cima dela, dá muita, muita pena mesmo. Um belo dia, quando ela tava voltando da educação física, os amigos estavam, as amigas, né, estavam no vestiário, estavam tomando banho e tal. E aí ela tava tomando banho e começou a sangrar. Só que, digamos que é um sangue normal. Só que ela nunca tinha ouvido falar desse sangue aí. Ela começou a gritar, falando que tava morrendo de hemorragia. E começou a ficar desesperada saiu correndo e tal. E aí as amigas dela começaram a zoar, falando que ela tava menstruada, sabe? E começou a ficar jogando absorvente e tampões nela, agredindo ela, xingando pra caramba, até que a professora chegou e deu um basta naquilo. E então foi o primeiro marco, assim, mais do livro, que a gente sabe. Então a Carrie volta pra casa super chateada, humilhada pra caramba. E aí chega em casa, né? E a mãe começa a bater nela, falando que ela foi amaldiçoada, que ela tava fazendo alguma coisa errada. E ela fala, não, mas é uma coisa de mulher e tal, por que você não me avisou? Aí a mãe bate nela e tranca ela no armário. Ou seja, dá pra perceber que a mulher é uma louca completa. Porque você falar que menstruação é pecado. Ó. E tipo assim, tá, não vamos entrar nesse papo de religião, porque é uma coisa bem pessoal. Mas o fanatismo religioso, acho que quando começa a impor muita coisa e usar agressão física como resposta e machucar os seus filhos e que nem acontece nesse livro, não é legal. Não é nada legal. A Carrie é toda traumatizada. E aí, pra coroar a história, pra dar a cereja do bolo, ela não é uma garota qualquer. Ela tem poderes paranormais. Eu não gosto dessa história de paranormais, eu não gosto de ufologia, eu acho chato. Tipo, realmente, eu também não acredito, mas eu acho chato. Mas ficou legal nessa história, porque assim, quando a Carrie tem alguma emoção forte, ou ela faz alguma coisa assim, ou quando ela é chateada e tal, as coisas começam a se mover. Desde pequena começou a apresentar isso. Tanto que teve um episódio, no começo do livro até, que começa a chover pedras na casa dela. Que ela que fez isso. Ela tem telecinese. Poder, tipo, você fazer as coisas se moverem com a força do pensamento. É isso aí. Então ela tem isso. Isso é um ponto bastante importante porque vai aparecer várias vezes no livro. Aí a história, ela no meio dela, no meio do que vai acontecendo, tem um baile também, o baile de formatura que todo mundo tá esperando e tal. E uma garota chamada Sue, ela pede pro namorado dela convidar a Carrie pra ela ter uma chance de se enturmar, de ser feliz, porque ninguém iria convidar ela. O cara aceita, leva ela pro baile. Só isso, não posso falar mais nada. Enfim, o livro, ele é intercalado. É que nem acontece no Titanic. Você tá acontecendo uma pesquisa no presente, nesse caso, pra fazer um relatório da vida da Carrie, de saber o que aconteceu, por que ela é toda traumatizada. E no passado, saber o que levou a isso. Tipo,
tá acontecendo esse relatório presente, interrogatórios e pesquisas, e também tá contando de como ela era na infância, até a adolescência, até o grande estopim, assim, da vida dela. Então, desde o começo, a gente sabe que vai acontecer alguma coisa no final, que foi horrível e que matou várias pessoas inocentes e, assim, praticamente desde a primeira página a gente já sabe disso. Então, você fica lendo o livro, sabe, tentando imaginar o que acontece. Nesse caso, eu já sabia, porque eu já tinha lido spoilers. Eu sou uma grande fã de spoilers. Enfim, aí, e acho que várias pessoas devem saber, né? Porque esse filme já foi adaptado 2 vezes, e esse livro já foi adaptado 2 vezes, e é bem famoso, então acho que quase todo mundo deve saber. Mas enfim, a gente já sabe que vai acontecer alguma coisa terrível, e a gente vê essa história, essa coisa terrível se desenrolando, até que ela acontece, e que preenche, assim, metade do livro. Então eu não vou falar o que é essa coisa que vai acontecer, vocês vão ter que ler pra descobrir. Tô falando que é bem terrível, bem terrível, horrível, bem descrita, horrível. Esse livro basicamente é sobre uma garota, vítima da mãe, vítima de todo mundo, vítima da sociedade que quer se vingar. E pra isso ela foi abençoada com poderes. Poderes. Então, é o primeiro livro que eu li do Stephen King, não posso comparar com nenhum dele, mas eu gostei bastante. Bastante mesmo. Esse livro eu li em 2 dias e eu acho que ele foi escrito pra gente ter medo da Carrie, dos poderes da Carrie, mas eu não tive medo da Carrie, eu tive medo da mãe da Carrie, juro. Porque enquanto ela fazia maldades, ela ficava rezando, isso era muito assustador e perturbador. E eu tive medo da mãe da Carrie. Pra mim foi o pior, foi a mãe. Eu me desesperava com aquela mulher. E eu odiei ela muito. Meu Deus do céu, como eu odeio aquela mulher. Enfim, e eu tive medo, não medo, mas eu tive muita pena, sabe? Eu fiquei bastante triste pela Carrie. As coisas que acontecem com ela, as coisas que as pessoas fazem com ela, as coisas que ela sofre, é terrível e você quer abraçar ela e você, sabe? É horrível. E eu acho que esse é o ponto. É assustador o que as pessoas podem fazer com alguém, sabe? É assustador a raça humana, assim, a maldade das pessoas. E segundo, a mãe daquela menina. Gente, aquela mulher é horrível. Eu tenho muito medo dela e... Ai, é horrível, mas é uma personagem, tipo, muito bem construída e muito boa. Achei a escrita do cara é maravilhosa. A escrita é maravilhosa. Não tem como descrever, mas é muito boa mesmo. É uma das melhores. Eu já li... Nossa... É muito boa e é de dar calafrios, assim, sabe? Você tá lendo aí, tem uma passagem, assim, pelo jeito que é escrita mesmo. É muito bem, é bastante previsível, só que de um jeito proposital. Ele quis fazer previsível. É muito interessante. E você, assim, no meio do livro, como intercala o passado e o presente, você vê os depoimentos das pessoas que conheceram a Carrie. Então você consegue ver uma coisa, diferentes perspectivas, e você saber enquanto um tá fazendo alguma coisa, aí você sabe o que o outro tá fazendo. Então isso é ótimo. O livro é incrível, não tem como descrever. Ele não é aquele livro, uou, super que vai mudar sua vida, mas é um livro tão simples e ele é muito direto ao ponto. Muito direto ao ponto. Acho que só tem uns 3 acontecimentos. Sabe, mas como tem várias perspectivas, então esses 6 acontecimentos são divididos em vários, sabe? É assustador. É horrível e perturbador e... Ai, meu Deus, é sensacional. E, tipo, quando as pessoas falam que o Stephen King tem uma escrita maravilhosa, que ele é um gênio, as pessoas estão certas. Porque se o primeiro livro dele é tão bom assim, imagina os outros, né? Perfeito. Indescritível. Teve personagens que eu adorei, teve personagens que eu gostei, teve personagens que eu detestei com todas as minhas forças, teve personagens que... Teve passagens realmente muito boas, tipo... Tem umas patricinhas horríveis, umas patricinhas do caramba, eu odeio aquelas meninas. E aí uma delas tem um pai que é advogado e ele vai defender a filha e tal, e...
Ai, que raiva daquele cara. Eu não posso falar, senão eu vou spoiler, mas que raiva daquele cara. Tipo, esse livro me deixou com muita raiva, me deixou com medo, me deixou calafrios, me deixou sem dormir à noite, me deixou muito, muito, muito curiosa. Esse livro é super interessante. Eu acho que é uma leitura obrigatória mesmo, porque fala muito sobre bullying, fala sobre fanatismo religioso, fala sobre inseguranças, fala sobre vingança, ódio, fala assuntos extremamente humanos e eu nunca vi um livro desse tipo. Sério. Uou! Tomara que tenha livros desse tipo, porque, sério, é o primeiro livro de terror que eu leio, mas não é um terror, é mais um drama perturbador, é um... Ah! Cara, pra resumir tudo, um livro fantástico, super bem escrito, a história é muito bem pensada, personagens bem construídos, um livro simples, direto ao ponto, só que bem detalhado, então é um Tolkien mais direto ao ponto, mas é um Tolkien mais direto. Incrível. 5 chicletes pra ele, ou 5 estrelas, como você preferir. Virou um dos queridinhos da minha coleção. E eu comprei a edição de bolso, sem orelhas. Eu tô ficando apaixonada por livros sem orelhas, eu acho um charme. Sem orelhas é do Ponto de Leitura. Essa capa é super legal, que eu não gostei, mas tipo no começo, mas depois eu comecei a gostar. As folhas são amareladas, são muito, muito, muito boas. Ah, e um ponto, esse livro dá pra ler de uma tacada só, porque ele é dividido em 3 partes, só que é tipo assim, o primeiro capítulo começa na primeira parte, né? Não o capítulo. A primeira parte começa na página 9 e termina na 197, por exemplo. Então é um negócio que você tem que ler tudo, ou você tem que parar no meio da leitura e é chato, porque é muito direto, então não tem como você parar, aí começa outra coisa. É tudo muito corrido. E achei isso uma característica ótima. Enfim, maravilhosa a edição. Tá vendo? A fonte é maravilhosa, bem grande. As páginas lindas. Eu amei essa edição. Eu amei. Os livros de bolso do Stephen King eu recomendo muito. Esse livro foi R$17 e valeu muito a pena, porque essa obra... isso é um clássico. Isso é uma maravilha. E recomendo muito, 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 muito. Acho que até as pessoas que querem muito começar a ler livros de terror, acho que deviam começar por esse. Que apesar de não ser tão terror assim, é bem... Sabe? É bem sangrento e horrorizante. Não dá pra largar. Enfim. Tá. A minha leitura atual é... O Garoto da Casa ao Lado, da Meg Cabot. Tô gostando bastante. Depois do desastre do Pegando Fogo. Se fizerem a resenha, tá bem aqui. Resenha? A resenha do Pegando Fogo. Eu esculachei esse livro. Eu detestei Pegando Fogo. Enfim. Mas aí a gente percebe a Meg nesse livro, porque esse livro é muito bom. Tá. Voltando a Stephen King, eu quero muito ler os outros livros do autor e eu quero correr pra achar vários e eu quero ler primeiro o Iluminado. Depois o Carrie, o Iluminado, com certeza. E eu vou partir pro Silêncio dos Inocentes, do Thomas Harris, porque agora eu amo livros de terror. Eu já amo filmes, agora eu amo livros de terror. Amo terror. Enfim, em breve vai ter resenha do Garoto da Casa ao Lado, resenha da Seleção da Elite, que eu tô demorando muito pra fazer. Tem mais alguma resenha? Não, tem mais resenha nenhuma. Enfim, são essas 3. Discurso do Rei eu abandonei. Não abandonei, mas li umas 3 páginas e agora não é o momento de ler aquilo. Enfim, espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam, deem joinha, comentem. O blog tá atualmente fechado, chocolatevioleta.blogspot.com, ó. Só que eu já tô terminando um novo layout, eu tô colocando um provisório porque eu vou encomendar um, que eu tô super sem inspiração. Mas daqui a pouco reabre e a gente posta várias coisas legais. Enfim, obrigada por assistirem. Beijão, tchau, tchau.